Graça e paz a todos, vocês que nos acompanham através dessas mídias digitais que temos com esta vontade que Deus permite. E nós estamos aqui para poder dar continuidade às atividades da Igreja do Senhor, mesmo como o pastor falou, esse momento tão difícil, né? E primeiramente, até peço licença ao nosso pastor, quanto fazer menção aqui de ser solidário à família e amigos do professor Luiz Júnior, conhecido como professor Júnior da UFPB, sendo solidário também aos seus familiares e amigos pela perda. Foi o motivo do seu falecimento, também complicações da Covid. Então fica aqui o nosso sentimento para toda a família e amigos que perderam o ente querido. Tá? Irmãos, nós, como o pastor anunciou no início, temos aqui nosso culto de doutrina, e o tema que nós iremos abordar nesta noite é em relação a arrependimento. Quão arrependido preciso estar? Então, nós iremos refletir, estudar um pouco das Sagradas Escrituras neste sentido, e eu gostaria e convido a você a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, onde quer que você esteja, no Salmo número 51. Iremos abordar alguns destes versos quanto a este tema, quanto ao arrependimento. Quão arrependido eu preciso estar para poder receber o real arrependimento, o real perdão que eu tenho e você precisa para poder herdar o reino dos céus e poder ter as misericórdias de Deus lançadas sobre nós. Então, aí em casa, você acompanha comigo a leitura deste salmo, apenas alguns versos. Salmo 51, salmo de Davi, diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui, vamos orar mais uma vez, concordando com a oração do servo do nosso Deus, o pastor Leonardo, que já fez a oração. Senhor nosso Deus, te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao teu povo que está a ouvir esta mensagem, a este estudo, que a graça, ó Deus, do Senhor possa alcançar estas vidas, ó Pai, que estão aí em suas casas, alguns no seu trabalho, e em qualquer que seja, ó Deus, aonde o teu povo esteja a ouvir. A qualquer momento, ó Deus, que eles possam abrir este link e poder compartilhar desta tua palavra. Que assim, ó Deus, seja de forma graciosa e grandiosa o poder que a tua palavra venha alcançar estas vidas. Não que seja a minha vontade, mas é a tua vontade, ó Deus, que venha a ser estabelecida. Ser com nossas vidas, ser com a minha vida, para a honra e glória do teu nome, seja aplicada a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiramente eu gostaria de trazer aqui a primeira tese que Martinho Lutero ele lançou logo lá no início do século XVI, e a primeira tese que Martinho Lutero traz, a primeira das 95, ele traz a seguinte declaração: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos fiéis seja de arrependimento. Veja que quando o Martinho Lutero, monge ali ainda Martinho Lutero, ele tem ali, quando ele se debruça nas Sagradas Escrituras,
e isso abre o entendimento dele, a clareza da palavra de Deus, ela penetra e envolve-se no interior com a ação do Espírito Santo, vale lembrar disso, e ele mostra e traz essas teses, e a primeira delas é arrependei-vos, trazer e envolver-se em arrependimento. E Martim Lutero traz isso com a vontade e da obra do Espírito Santo. Arrepender-se não é meramente algo das nossas mãos, algo que é meramente do ser humano, algo humano, mas é algo que vem, que não é propriamente dessa matéria. É algo que envolve-se algo da obra do Espírito Santo. E esse resgate da verdade bíblica que inspirou aquela geração que Lutero ali coloca e crava as 95 teses em sua época, ele trouxe a buscarem mais e mais as verdades que contém na Bíblia, na palavra de Deus, e que estes que puderam receber, pudessem ter uma natureza de vida cristã saudável. Arrependimento traz esse envolvimento de que eu me envolvo com a vontade de Deus e nisso Ele me devolve com uma natureza cristã de forma muito saudável. Arrependimento de pecados envolve-se numa vontade muito sadia, e essa vontade de Deus é que nós venhamos a confessar, arrepender-se, e pela fé nesse arrependimento as obras de Deus, a obra do Espírito Santo alcança o coração desse homem e desta mulher que, com fé, irá receber o verdadeiro perdão no arrependimento colocado no nosso Deus. E, meus irmãos, podemos ser tentados a pensar no arrependimento apenas no seguinte termo, somente no perdão, mas o arrependimento também envolve-se em purificar, em limpar, envolve-se na limpeza que é feito no nosso interior. Temos uma natureza corrupta, a carne corrupta, e necessitamos ser purificados. Necessitamos diariamente buscar envolver-se mais com a vontade de Deus, ouvir atentamente e reconhecer que eu careço de arrepender-se das minhas ações, que às vezes ferem a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, somos necessitados a militar contra essa carne que é corrupta e necessitamos de sermos purificados. O arrependimento não é um conceito irrelevante na Bíblia. Talvez alguns possam dizer, não, mas arrependimento eu posso, lá no dia do juízo, no dia do julgamento, eu posso me arrepender e aí eu serei salvo. E isso a Bíblia não explica desta forma. É algo muito relevante para nossas vidas. Antes, ela é central. É central a conversão e a justificação. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, que acabamos de expor, apenas nesses primeiros versos desse capítulo 51 do livro de Salmos, aqui vemos Davi sendo confrontado pelo profeta Natã. Logo após ele ter cometido um gravíssimo pecado contra Deus, ao tomar Batseba para ser a sua esposa, a sua mulher, e assim envolver-se numa situação ainda agravando mais ainda o seu pecado, e com a morte do esposo de Batseba, o Urias. Meus irmãos, eu não sei como estava o coração de Davi, mas conforme a narrativa que nós temos na palavra de Deus, mostra que Davi estava extremamente carente, buscando aqui a todo custo o arrependimento. Nós vemos Davi
Entendemos aqui que Davi carece do arrependimento, isso ocorre não somente com a questão dele desejar, mas a obra do Espírito Santo envolvendo-se na vida dele. Vemos aqui no verso 1, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece-te, ele roga ao Pai, busca ao Pai, e assim isso acontece porque a ação do Espírito Santo estava sobre a vida dele. E assim, meus irmãos, que sempre quando uma pessoa se torna consciente do seu pecado, e se converte, busca mudar essa situação, a consciência traz à tona. E isso não é meramente por vontade própria do indivíduo. Como eu falei antes, é obra do Espírito Santo de Deus, que traz a memória, traz a consciência, a necessidade de buscar se arrepender. E essa pessoa, ela está a lançar meramente e principalmente a misericórdia de Deus. O salmista, ele roga pelas misericórdias de Deus para que essa mancha do pecado pudesse ser removida de sua alma. Ele continua dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente. Ele não diz aqui, lava-me somente em partes. Veja que Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade. Tira, lança fora toda a impureza no meu coração, toda essa mancha. Oh, meus irmãos, ele pede para que pudesse ser removido da sua alma, do seu interior, esta iniquidade. E ele pedindo que possa purifica do meu pecado. Ele aqui demonstra que a ideia de perdão e purificação estão correlacionadas, eles andam juntos. É necessário que o perdão, e assim quando ele é concedido, há uma purificação. É quando, meus irmãos, talvez já aconteceu comigo, e eu creio que já aconteceu com muitos de vocês. O momento que se pede perdão, aí a nossa natureza da carne, natureza humana, às vezes, se prende, fica envergonhado, mas pedindo graça ao nosso Deus, a gente consegue fazer algo para que a gente possa se libertar. E nisso nós vamos sentindo a purificação, porque nós vamos chegando mais próximo de Deus, vamos sentindo a vontade do Senhor, agindo nessa correlação onde o perdão traz purificação. Oh, amados, no Novo Testamento o apóstolo João, traz uma citação na sua primeira carta, na sua primeira epístola, primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, ele escreve o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que as palavras do Senhor, ele parece muito salutar com aquilo que João traz na sua primeira epístola, e também na forma como Davi ele traz a sua confissão e arrependimento. Ele mostra que ele lança para com Deus eterno, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel e justo para nos perdoar. E ele não somente nos perdoa, mas ele nos purifica. Assim, meus irmãos, eu trago também uma referência que eu acho muito propício nós entendermos que tudo isso não é somente algo que ficou na cabeça de homens e mulheres, não ficou somente na cabeça de teólogos, é a palavra do Senhor. E nós estamos fundamentados porque a Bíblia, ela traz as verdades com aquilo que nós necessitamos. E eu gostaria de fazer uma menção também, que a nossa confissão de fé, no capítulo 16 da nossa confissão de fé, ele traz algo para o nosso conhecimento. A confissão de fé, eu vou citar aqui apenas um trecho
do parágrafo 5º e do primeiro parágrafo. Atente-se comigo, talvez você já conheça, mas para aqueles que não conhecem ainda um pouco da nossa confissão de fé, o capítulo 16 da Declaração e da Confissão de Fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Diz o seguinte, parágrafo 1º do capítulo 16. Cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão, tanto quanto pela mesma pregação da fé em Cristo, sendo estes os dois elementos ordinários necessários para a conversão. Veja que maravilha é esta, que nós vemos que, primeiramente, que cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Eu vou somente fazer um breve resumo deste primeiro parágrafo. Aqui define que a graça divina que provém do Salvador é a salvação é por meio da fé e pela graça no arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, essa graça deve ser pregada por todo aquele que se arrepende e tem fé. Às vezes a gente busca somente achar que a pregação deve vir pelo pastor, pelo presbítero, pelo evangelista, e às vezes talvez você tenha a oportunidade de pregar o evangelho da salvação para aquele que vem arrepender-se, deixar-se envolver o Espírito Santo. Às vezes tem a oportunidade, talvez esteja aí do teu lado, aí do lado no sofá, na sua cadeira, talvez seja aí na calçada, talvez seja no seu trabalho. Às vezes as oportunidades aparecem e você não percebe que está bem próximo de você. Nestes dias, eu lembrava, participei um pouco da live do curso do CPMA, da nossa denominação do Dom, e eu ficava maravilhado com as questões que estão sendo realizadas, as obras missionárias, e até mas falei sério com a Edivânia, disse, amor, isso arde tanto no meu coração, e eu falava para ela, quem sabe nós um dia pudéssemos ir, Deus permitisse, Deus nos conduzisse aí a comer um peixe lá no Rio Purus. E ela olhava para mim assim, Meus irmãos, pregar arrependimento, pregar o evangelho da salvação, pregar para aqueles, como nós ouvimos na live, que muitas vidas ficam ali nos ribeiros, às vezes acenando, perguntando se vão parar para poder falar de algo novo, e essa novidade precisa ser lançada para estas vidas. Lembrando, meus irmãos, que esta doutrina precisa ser pregada por todo ministro do Evangelho e todo cristão. Isso está na nossa confissão de fé. Parágrafo 5º deste capítulo diz que, visto que o arrependimento deve ser constante durante todo o curso de nossas vidas. Não é só quando eu senti o desejo. Não é só quando eu senti o desejo de, eu estou desejoso de pregar lá na rua do Henrique. Vou sair na rua Adolfo Massa e na avenida Adolfo Massa aqui e eu vou pregar nesse quarteirão. Hoje eu estou desejoso. Isso deve ser todo o curso de nossas vidas. Como eu falei há pouco, aproveitar as oportunidades que Deus lança para nós a todo momento. Seja no seu trabalho, seu vizinho, seu parente. Há muitas vidas carecendo de lançar-se em arrependimento, buscar o nosso Deus, de ouvir ali o evangelho da salvação, e isso possa começar a cativar ali dentro, possa soar com talvez algo novo, mas talvez já ouviu, mas isso não entrou de forma muito eficaz. O arrependimento deve ser constante em nossas vidas. O diabo, ele não brinca. O diabo, ele está a todo momento tentando
aos servos do Senhor, a todo momento, lançando as suas setas para que nós venhamos a cair. E aí, quando nós, com a obra do Espírito Santo, vem desperta, nós nos arrependemos das nossas falhas, nós arrependemos dos nossos vícios, às vezes, e aí Deus estará pronto para lançar as misericórdias necessárias. Meus irmãos, vou fazer alguns apontamentos. Primeiro, que o chamado ao arrependimento foi fundamental na pregação de João Batista. Nós olhamos para aquilo que João Batista, ele trouxe como pregação, e um dos fundamentos da sua pregação era arrependimento. Arrependam-se. Evangelho Mateus, capítulo 3, versículo 2 diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Logo após Jesus, ele fala no capítulo 4, verso 17, e registra Mateus também, capítulo 4, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, é chegado. E assim, meus irmãos, devemos pregar com intrepidez, falar do Evangelho que salva, que cura, que transforma, que regenera, para a vida de muitos e muitos que estão aí necessitados. Devemos pregar com intrepidez para todo aquele que crê, que possa crer em Cristo Jesus e que deve arrepender-se dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. Quando olhamos para o contexto lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, nós vemos Pedro ali no Pentecoste. E ele diz o seguinte, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que maravilha, ele fala de arrependimento, ele fala que serão batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E aí ele recebe o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, isso também, nós vemos que é a graça de Deus no arrependimento. João, ainda lá na sua carta, no seu livro do Apocalipse, quando lança as palavras do Senhor, e dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, 5 delas mostram Cristo glorificado. É a ação de Deus mostrando que no arrependimento Cristo é glorificado. E nessa primeira sessão eu encerro com a citação ainda de Lucas, verso 24, 47, mostrando a comissão, ali os discípulos recebendo e lançando a comissão, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, a começar ou começando por Jerusalém. Veja que a ação deste evangelho não deve ficar apenas dentro das Sagradas Escrituras fechada. Ela abre para o mundo para que seja lançado, para que eu e você, assim como foi com os discípulos, começando lá em Jerusalém, a proclamar, a levar a palavra de salvação, levando para que quem possa ouvir, arrependam-se dos seus pecados e chegue a Deus. Próximo ponto, meus irmãos, é olhar para as condições inesperáveis para a salvação. E isso é a fé e o arrependimento. Quando olhamos e vemos as Sagradas Escrituras, eu vou trazer 2 citações aqui de 2 versos para esta condição, para estas condições de fé e arrependimento. O Evangelho de Mateus 21, 32 diz o seguinte: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer.
Veja que é necessário ter fé e arrepender-se. Muitos viram as obras que Cristo realizou e mesmo assim não tiveram fé, não arrependeram. E João Batista pregou arrependimento porque era chegado o reino dos céus. E ele mostra que muitos ouviram e não creram, não tiveram fé para arrepender-se dos seus pecados. Paulo, sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez muitos ainda dizem que, não, mas eu não vou falar porque Deus já sabe o que se passa no meu coração, se passa na minha mente. É necessário confessar, é necessário falar, é necessário pronunciar, é necessário lançar e especificamente falar de forma verdadeira. Mostrar-se que não é somente da boca para fora, é o seu ser que está gritando, que está falando, que está lançando para fora aquilo que é verdadeiramente obra do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Confessar ao Senhor com o coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e nisso seremos salvos. Fé e arrependimento é necessário para as nossas vidas. Crer com fé, crer com confiança, crer verdadeiramente, nós teremos o arrependimento necessário para poder chegarmos à salvação. Próximo ponto, meus irmãos, que tudo isso é resultado da regeneração. Tendo a fé, a confiança, a esperança e o arrependimento, temos o resultado da regeneração, e isso com dom de Deus. Nós não temos, não temos ferramentas propriamente das nossas mãos para poder termos a regeneração. Isso é dom de Deus. Quando somos libertos do pecado, o coração se conforma gratamente ao mandamento de se arrepender e crer no Evangelho. Que o que está aqui nas Sagradas Escrituras, isso é verdadeiro. E eu posso ser cada vez mais grato, porque isto me traz salvação. Isto é alimento para a minha vida. Isso eu preciso arrepender e crer neste Evangelho da salvação. Costumamos sempre, eu falei agora de alimento, porque falar de arrependimento é como um alimento. Necessitamos diariamente. Como falei um pouco na introdução, é alimento diário, necessitamos, carecemos constantemente. Costumamos sempre nas nossas liturgias, e principalmente aos domingos, um momento de oração, de arrependimento, conhecido também como oração de contrição. E esta oração é o arrependimento verdadeiro. É um momento de olhar para o nosso interior, ter a consciência daquilo que nós temos realizado. E certamente quando nós buscamos no nosso interior recordar de certas ações, nós vamos perceber que em algum momento do dia nós cometemos algum deslize. E nós oramos ao Senhor contrito, com coração, com sentimento contrito ao nosso Deus. E isso ainda que, mesmo sendo imperfeitos, e envolve toda essa, não falo de uma emoção, mas um sentimento mais profundo. Envolve-se um remorso por ter certas ações, ter ofendido a Deus. E quando apropriado,
por ter envolvido ou ofendido também a outros. Veja o que é que o salmista fala no verso 4. Ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, porque nós não temos como nos esconder de Deus. Ainda tem alguns que dizem: eu cometi, ninguém viu, mas Deus vê todas as nossas ações, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. E assim, meus irmãos, existe um sentimento geral de contrição que deve ser reconhecido, devido à condição humana decaída. Nós não somos supercrentes, nós não somos super-homens, não somos. Devemos reconhecer a nossa natureza. Essa natureza decaída carece diariamente envolver-se com o nosso Criador, em oração, em louvor, leitura da palavra de Deus. O salmista, ele traz aqui entre os versos 3 e 5, ele diz que porque eu conheço as minhas transgressões, veja que ele conhece a sua natureza. Ele sabe que ele não pode depender somente das suas mãos, da sua própria força. Ele sabe que ele é necessitado, e ele é necessitado de buscar a Deus. E ele continua: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi, ele sabe, ele entende perfeitamente qual é a sua natureza. E nessa possibilidade de reconhecer, ele lança sobre o Criador, que conhece cada elemento da sua vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar ao nosso Deus a reparar certas falhas em nossas vidas. Precisamos reconhecer que nós carecemos do Criador constantemente. E a oração de contrição é lançar um coração contrito, um arrependimento verdadeiro. E Ele estará pronto para nos ouvir. Estará pronto para poder ouvir atentamente. E devemos buscar este arrependimento, mas o arrependimento sempre específico deve ocorrer sempre quando um pecado for identificado. Aí você vai envolvendo-se, confiando na vontade de Deus, confessa ao Senhor, e Ele estará lá pronto para poder trazer o perdão, porque Ele é fiel e justo, para poder ouvir atentamente os seus filhos, que se deleitam na sua vontade, no seu querer, e assim o nosso Senhor Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, Ele envolve-se no perdão para aqueles que se arrependem. O próximo ponto, meus irmãos, é reconhecer o pecado. Não é apenas um afastamento da desobediência, mas é meramente buscar uma direção de comportamento correto e reparar-se diante de Deus Pai. É reparar-se diante de Deus, não somente afastar-se da desobediência, mas não buscou um comportamento de arrependimento. Esse foi o arrependimento manifesto aqui, relatado aqui no Salmo 51 de Davi. Esse foi o manifesto por Davi quando ele orou ao Senhor. Ele errou e buscou a oração. E quando nós olhamos para essa vontade de Davi, em buscar reparar-se verdadeiramente, ele ora ao Senhor, pedindo que esta ação, que esta situação possa ser reparada em sua vida. E é tão triste, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que eles olham para aquilo que se cometeu de errado e não busca reparar-se diante dos erros. Encobrem-se num pecado e vão embolando com o outro, e
vai lançando em outro, e vai cobrindo um, cobrindo o outro, e nada de reparar-se. É triste, porque quanto mais se distancia de buscar reparar-se juntamente com o Senhor, diante do Senhor, mais difícil fica. Eu gosto muito de uma citação de Jó, quanto à disciplina. A disciplina do Senhor, ela é perfeita. A disciplina do Senhor, ela nos traz uma correção perfeita, repara verdadeiramente aquilo que é necessário. A disciplina do Senhor não vai bater no seu ombro e vai dizer: filho, não adianta você esconder-se de mim. Ele vai mostrar face a face o que é necessário. Porém, aquilo que o ser humano, o homem, o ser humano que eu falo, o homem, às vezes falo, é o ser humano, às vezes não quer o reparo do Senhor, não quer a disciplina do Senhor. Mas Davi demonstra aqui no verso 10, cria em mim, ó Deus. Ele pede para o Senhor lançar no seu interior, criar no seu interior um coração puro. E o seu pedido, a sua súplica, a sua oração é de renovar, é de estar renovado. Aqui, meus irmãos, ele mostra aqui que ele quer um coração puro, um coração novo. Como é necessário para as nossas vidas diariamente renovar-se, para que nós não sejamos lançados a máculas e mais máculas, e manchas de pecado em nossas vidas. O verso 17, ainda desse mesmo capítulo, de sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado. É um espírito verdadeiro, de quebrantamento ao Senhor. Um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nosso Deus estará pronto, sempre pronto. Basta o sacrifício que é dado para as nossas vidas, de poder lançar com o coração quebrantado, verdadeiramente confessando os nossos pecados, arrependendo-se destes pecados. E quando, meus irmãos, o arrependimento é oferecido com este espírito, Deus promete nos perdoar. E não somente perdoar, Ele restaura a comunhão plena com Ele. Que maravilha! Como o apóstolo João, como eu falei logo no início, se confessarmos os nossos pecados e nos purificar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Para a nossa aplicação, meus irmãos, deste estudo, gostaria de trazer somente alguns componentes dentro do propósito daquilo que nós devemos lidar e reconhecer. São apenas 6 componentes, e eu gostaria de citar aqui para você que está acompanhando este estudo. O primeiro dele é que você necessita, juntamente com a obra da Trindade, em sua vida, o Espírito Santo na sua vida, olhar para Cristo e pelas obras do Pai. E a primeiro componente deste é a percepção do pecado. A percepção, porque a primeira parte do remédio que Cristo nos dá é que nós estejamos com os olhos abertos. Como o livro de Atos, capítulo 26, verso 18, nos diz que é converter das trevas para a maravilhosa luz. É sair da escuridão, conhecer e saber que agora nós estamos em uma outra situação, estamos na luz. Nós não devemos agir como estivéssemos ainda lá nas trevas. É percepção do pecado. O primeiro componente é perceber o pecado que está ou envolvido ou está o diabo tentando em sua vida. Segundo componente é tristeza pelo pecado.
Quando nós olhamos aqui para o texto que nós refletimos, capítulo 51 de Salmo, nós vemos aqui, entre os versos de número 8 e o verso número 9, ele faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Veja como estava o sentimento de Davi, a tristeza, como se os ossos estivessem esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja a condição que estava em tristeza Davi. E assim deve ser a nós, quando cometemos pecados. Isso deve envolver-se um sentimento de tristeza. A infelicidade, às vezes, é de ver muitos alegres em ter cometido pecado. E dizer que homem nenhum nesta terra pode falar, homem nenhum nesta terra pode dizer e apontar o dedo. Não precisamos. A justiça de Deus está para agir para com todos. Mas aquele que se arrepende e crê que Deus estará pronto para perdoar, deve estar triste no momento de cometer algum pecado e buscar ao Senhor. Terceiro componente é confissão de pecados. É confessar ao Senhor. É buscar a Deus e confessar verdadeiramente a necessidade que você precisa lançar sobre Ele, que você está carente do Pai. E nessa ação, em confissão e arrependimento, haverá este elo entre criatura e o Criador, como pai e filho, como os pais e os filhos que devem ter. É triste quando não há elos de confissão, de confiança. Se nós não confiamos no Deus que nos criou para confessar os nossos pecados, como é que eu vou encontrar-se com o meu Criador no dia do juízo? Um quarto e um ponto bem específico, componente, é vergonha pelo pecado. É triste ver o pecador hoje não se sentir mais constrangido. Não há com o que mais se constranger. Não está mais constrangido, está tão livre, está tão aberto, está tão escancarado o pecado que isso não o constrange. Para aquele que caminha na luz das Sagradas Escrituras e caminha com Cristo Jesus, estar com Cristo, deve ter vergonha pelo pecado. Não deve fazer um pecado de estimação. Parece que é melhor ter meu pecadinho de estimação, mas porque todo mundo já conhece, todo mundo já sabe qual é a minha dificuldade, todo mundo já sabe qual é a minha fraqueza, e isso não o constrange mais. Um dia Deus vai me curar deste pecado, vai me livrar. Constranja, tenha vergonha pelo pecado. O quinto é estar avesso ao pecado. É não se contentar, não estar andando lado a lado com o pecado. Está totalmente contrário à ação pecaminosa. Sexto e último é conversão de pecados. Quando nós olhamos para alguns elementos que a Bíblia nos mostra com oração, súplicas, lá em Daniel, temos aqui o salmista também no 51, João também mostra lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, conversão de pecados. E aqui, quando olhamos para o verso 10 desse capítulo 51, a única maneira de termos um coração puro é por meio da obra divina da recriação. A recriação que Davi suplica aqui no seu interior. Lançar fora aquela natureza que não agrada à vontade de Deus. Devemos saber, meus irmãos, que somos incapazes de criar isso em nós mesmos, com as nossas próprias mãos.
Somente Deus pode criar um coração puro. Somente Cristo Jesus, Ele lança um coração puro em minha vida e em sua vida. E Ele mesmo cria, realmente, e isso é magnífico, isso é verdadeiro. Ele é fiel e Ele faz. Ele apaga o nosso pecado. Ele purifica, Ele limpa, Ele renova. Lance seu coração em arrependimento ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Lance seu coração em arrependimento e a graça de Deus irá realizar maravilhas, porque Ele perdoa, Ele salva, Ele regenera. E a graça de Deus possa estar de forma plena em sua vida. Você que ouviu esta mensagem, pare por algum momento de sua vida, no seu dia a dia, para observar aquilo que você tem realizado. E talvez, por suas próprias forças, não consiga discernir que talvez está envolvido em coisas que não agradam ao Senhor. Mas reflita com o nosso Deus, busque em oração, e Ele estará pronto para poder recriar, transformar o seu interior. Confesse ao nosso Deus os seus pecados, e Ele estará pronto para o perdoar. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos conceder sempre esse sentimento, diariamente, porque temos nosso Deus fortemente a nos observar e a olhar para nós. Feche seus olhos, você que está nesse momento em sua casa, aonde quer